Salve, salve Brasil, salve planeta Terra, começando mais uma transmissão nessa terça-feira, dia 8 de julho de 2025. Completamos aí nessa semana 3 anos de Zine Sumarex. É isso mesmo, meus queridos, uma salva de palmas. É isso aí. Quem consegue segurar essa criança, né? No começo, papelzinho, 8 páginas numa folha A4, impressão barata. E não perdemos as raízes, a gente não gourmetizou. A única coisa é que agora a gente tem a criança tá falando, né? Ela aprendeu primeiro a escrever, uma coisa assim meia... Agora ela tá aprendendo a falar. Então nós estamos aqui, tá bom? Falei essa semana aí sobre Dharana, meu povo, que é a concentração dentro do yoga, e comentei que a concentração é um processo de apuração da atenção, né? E o foco. E a gente vai ter aí um dos semifinalistas dessa Copa do Mundo de Clubes, que é o Renato Gaúcho, que eu também falei ontem, que na minha opinião, é o melhor técnico de futebol do mundo hoje. E não vou falar sobre isso de novo, tá? Só comentando. Enfim, ele fala muito sobre concentração. Então, nesse aspecto da concentração, vamos falar sobre isso rapidamente, porque eu comentei sobre a apuração da atenção e do foco, resultando na concentração. E vou falar, atenção galerinha do yoga, vou falar de meditação em breve, hein? Em breve, então aquele tema que todo mundo espera, né? Todo mundo fala, eu vou falar em breve, tá? Mas antes eu vou comentar sobre esse processo de apuração da concentração. Ele pode e deve ser treinado, aperfeiçoado. E como fazemos isso? Primeiro, dentro do yoga, nós treinamos o ponto de foco da vista. Ao mesmo tempo que em alguns momentos nós relaxamos os olhos, nós fechamos os olhos, né? E relaxamos a vista. Em outros momentos nós mantemos o foco em um único ponto. Nesse momento, nós estamos em alguma postura, nós estamos respirando com um determinado nível ali, né? Precisamos manter a respiração com qualidade, ao mesmo tempo que é difícil, porque nós precisamos resistir, sentindo o que está acontecendo no corpo. E durante esse processo, a atenção vai se depurar, ela vai melhorar, porque o corpo só pode estar no momento presente. A mente, ela pode ir devagar. Então, quando você foca, quando você concentra as atenções, concentra a sua atenção nas sensações do corpo, naturalmente esse processo de concentração ele vai se depurando e você vai sendo capaz de sentir a si mesmo com mais qualidade. Inclusive, um dos grandes mestres aí, mestre de dança também, né? Gurdjieff, o Gurdjieff para os íntimos. Ele, nosso queridíssimo armênio, falava sobre a lembrança de si. A lembrança de si ela também é uma referência à lembrança de Deus, que está dentro do Sufi, né? Os Sufis, para quem não sabe, tem várias ordens dentro, não é uma única ordem, aqueles que giram, né? Os derviches rodopiantes, mas existem outros. E Gurdjieff, ele era muito íntimo desse povo, então ele trouxe muita coisa para nós. Ele incorporou isso nas danças sagradas que ele resgatou e ensinou, né, na França durante um tempo. Mas ainda dentro do contexto do yoga, nós depuramos isso ao ponto de alcançar o estado meditativo, que sim é um estado conquistado. Vou falar sobre meditação em outro momento, mas para você no cotidiano existem algumas maneiras de treinar essa concentração, né? Durante o nosso dia a gente vai encontrar alguns momentos que a gente pode usar para treinar essa atenção. Por exemplo, quando você estiver passando um café, quando você estiver tomando um banho,
quando você estiver cuidando de você, quando você estiver cuidando do jardim, quando você estiver limpando a sua casa, esteja presente, exercita isso. Quando você estiver se alimentando, é nesses momentos que você vai exercitar. A respiração, como eu já falei, é uma das maneiras também de depurar essa tensão. Mas no cotidiano, se você prestar atenção nas suas ações, isso vai acontecer. Ensine isso aos seus filhos também. Se você às vezes está percebendo que ele está com alguma dificuldade, você precisa estar do lado dele nesse processo. De alguma maneira, você também precisa desenvolver essa atenção. Então esteja do lado dele nas tarefas simples. Ensine também que o processo de limpar é parte do processo de criar. Então muitas vezes a gente evita lavar a louça, por exemplo, mas nesse processo a gente vai também nos purificar naquele período, né? Porque nós também vamos precisar dedicar atenção, né? E isso é o Zen. Essa é a escola do Zen budismo, que em outro momento eu vou falar, mas é o cotidiano. Dentro do yoga nós chamamos isso de Karma Yoga, que é um yoga apurado da ação. Beleza? Valeu, valeu!